A paz do Senhor, meus irmãos. Pela bondade e a misericórdia de Deus, estamos mais uma vez juntos para mais uma pré-aula da lição de adultos da Escola Bíblica Dominical. Este projeto é do Departamento Geral da Escola Bíblica Dominical da ADCETA Araguaína, e visa aí trazer um apoio, um reforço pedagógico e teológico para nossos superintendentes, nossos professores e comentaristas da Escola Bíblica Dominical. E como sabemos, neste trimestre estamos estudando sobre a divindade de Jesus. Esse estudo é baseado no Evangelho escrito por João. Então pegue aí seu material, pegue sua Bíblia, pegue sua revista, pegue o seu material de escrita, suas anotações e vamos para mais uma pré-aula. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como tema o novo nascimento. A leitura bíblica da lição de hoje está em João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9 e também o versículo 16. A finalidade desse estudo é ensinar que o novo nascimento, ou seja, a regeneração, faz parte do processo da salvação, da qual Cristo é o Salvador. Para isso, nós vamos estudar hoje sobre a conversa de Nicodemos com Jesus. Vamos aprender sobre a doutrina da regeneração e vamos aprender também os meios pelos quais essa regeneração acontece. Vamos então para o primeiro tópico da lição de hoje. Aqui no primeiro tópico nós iremos estudar sobre Jesus e Nicodemos. A ideia aqui é conhecer o contexto de como que se deu aquela conversa. Vamos ver o que o autor colocou aí. Quem era Nicodemos? Jesus era bem conhecido em Jerusalém. Devido aos milagres que realizou, a sua fama espalhou-se entre o povo, inclusive entre os líderes religiosos. Dentre esses líderes tem Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio entre os fariseus. Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso daquela época, do judaísmo. Jesus realizou muitos milagres, fez grandes obras, a sua fama cresceu, espalhou em Jerusalém, e Nicodemos demonstrou interesse em conhecer Jesus e os seus ensinamentos. E por isso ele o procurou à noite para conversar. Vamos para a segunda parte. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos percebeu que a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Havia um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado por Jesus. Os milagres realizados por Jesus demonstraram que o Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então, naquela conversa, naquele diálogo, Nicodemos reconheceu, tanto baseado pelos milagres de Jesus, como também naquela conversa, naquele bate-papo que ele teve com ele ali, que Jesus era o enviado de Deus, era o enviado do Pai, que Jesus não era um mestre qualquer. Então ele reconheceu ali o senhorio e a soberania de Jesus ao chamá-lo de Rabi, ou seja, de mestre. Vamos ver a terceira parte. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. O conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. Água e Espírito, no Evangelho de João, transmite a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Água e Espírito recordam a mensagem de João Batista sobre o arrependimento de pecados e uma nova forma de viver. Então nós conhecemos que naquela conversa, naquele diálogo, Jesus falou para Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito para herdar o reino de Deus, para conquistar o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Isso deixou Nicodemos meio que perplexo, Ele até chegou a perguntar como que isso se faria. Será que ele teria que voltar ao ventre da mãe para poder nascer?
Então Nicodemos, um judeu, procurou Jesus e saiu ainda mais impactado com a mensagem ao conversar com o mestre. Vamos então fechar aqui o primeiro tópico, O que nós aprendemos nesse primeiro tópico? Aprendemos que os milagres de Jesus causou a fama. Nicodemos procurou Jesus por causa dessa fama e também para conhecer mais dos ensinamentos de Jesus. E com a conversa do novo nascimento, da regeneração, Nicodemos saiu ainda mais impactado, porque Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, era assim, ele confrontava as pessoas com as suas mensagens, com a sua sabedoria. Nós vamos agora estudar o segundo tópico da lição, que tem como tema o novo nascimento, obra da regeneração. A ideia aqui é a gente conhecer essa doutrina cristã, a doutrina da regeneração. Para isso, o autor dividiu esse tópico em 3 partes. Vamos conhecer o que ele colocou aqui na primeira parte. O novo nascimento. A regeneração é uma palavra grega, palignésia, que significa voltar a ser gerado novamente. O novo nascimento. Regeneração é a palavra do grego palignesia, que significa voltar a ser gerado novamente. Na teologia, regeneração é usado na disciplina soteriologia para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça na natureza caída do pecador para uma nova natureza. Neste subtópico, o autor traz o entendimento de novo nascimento e de regeneração. Ele aponta aí o significado da palavra no grego, que quer dizer ser gerado novamente, mas aponta também que regeneração faz parte da doutrina teológica da soteriologia, ou seja, a doutrina, a disciplina que estuda sobre a salvação. Então, novo nascimento e regeneração estão ligados nesse processo de mudança da natureza do ser humano. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provoca profunda transformação. Este processo acontece através do Espírito Santo quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. A regeneração é uma ação puramente divina. Então, o autor reforça aqui que nessa doutrina nós aprendemos que a regeneração é uma ação divina, é uma atitude divina, combinada, claro, com a atitude do ser humano, O pecador reconhece seus erros, reconhece que precisa de um Salvador, aí entra Deus, através do Espírito Santo, transformando, gerando esse pecador em uma nova criatura que agora será um servo de Deus, um filho de Deus. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Devido à sua natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então, o pecador precisa ser gerado de novo. Por quê? O destino do pecador no pecado é a condenação eterna. O destino do pecador salvo em Cristo Jesus é a vida eterna. Mas para ele herdar a vida eterna, para ele morar no céu, não dá para ir com a mesma natureza de pecador. Por isso que precisa ser gerado de novo, nascer de novo. E é uma ação do Espírito Santo mediante a natureza pecaminosa que o ser humano tem. Vamos fechar então o raciocínio deste segundo tópico. Estudando aqui sobre a doutrina da regeneração, nós aprendemos que o ser humano é pecador. Ele sozinho não se regenera. Ele reconhece o seu pecado, reconhece que precisa de um Salvador, e aí Deus entra pelo Espírito Santo, transformando e regenerando. E assim vai alcançar a salvação em Cristo Jesus.
Chegamos agora no terceiro tópico da lição, e nós iremos conhecer aqui os meios pelos quais essa obra regeneradora acontece, né? Como que isso acontece, através de que isso acontece. Para isso, o autor dividiu também em 3 partes, e nós iremos começar aí pela primeira. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se, de forma metafórica, à ação purificadora do Espírito. O que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que o Espírito Santo pode realizar. Aqueles que vivenciam essa experiência recebem uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o primeiro meio pelo qual essa obra acontece, que o autor trouxe aqui, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega uma pessoa pecador e transforma ele em filho de Deus, né? A pessoa reconhece que errou, reconhece que precisa de Deus, entrega a sua vida para Jesus e daí para frente o Espírito Santo vai fazer o trabalho espiritual, né? De tornar ele santo, regenerar, provocar nele um novo nascimento. Esse é o primeiro meio pelo qual acontece a regeneração. Vamos conhecer o segundo, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador. O Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz e alcança o lugar mais profundo do pecador. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para uma nova criatura. O autor apresenta aqui o segundo meio pelo qual a regeneração acontece, pela palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e realmente penetra até o profundo da alma do pecador. Então, pelo conhecimento da palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra, a pessoa vai se convencendo que está errada e que precisa mudar essa vida. Aí ela se transforma numa nova criatura. E quem convence disso é o Espírito Santo. Então, o autor fala aí que a palavra é a semente, né? É o meio pelo qual o Espírito Santo trabalha para transformar de uma velha em uma nova criatura, ou seja, um filho de Deus. Vamos para a terceira parte. A vontade soberana de Deus. É a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. A sua vontade perfeita deseja que ninguém seja condenado eternamente. Segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino. Então, o outro meio que o autor traz aqui, que acontece a regeneração, é pela vontade de Deus. Deus quer regenerar, Deus quer transformar, Deus quer perdoar, Deus quer salvar. A vontade soberana de Deus, ela quer fazer isso. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Mas a sua vontade soberana também permite o livre-arbítrio. E é por isso que tem pessoas que não querem Deus e Deus não vai atrás delas, não é? Deus não vai se humilhar atrás delas, porque elas decidiram não buscar o perdão divino. Mas a vontade de Deus é que todos se arrependam e sejam regenerados, nasçam de novo na água e no Espírito. Fechando aqui o terceiro tópico, nós aprendemos 3 meios pelos quais a regeneração acontece. Deus age pelo seu Espírito, nessa regeneração, e o Espírito atua pela palavra, obedecendo sempre à vontade e à soberania de Deus. Chegamos então ao final da nossa lição, E nós vamos agora concluir a pré-aula de hoje. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Recebe acesso ao reino de Deus e à filiação divina. O pecador se arrepende, aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realizar a obra da regeneração. O Espírito Santo age, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vida total em Cristo Jesus. Então aqui o autor, em poucas palavras, resume o que foi estudado. A regeneração faz parte da salvação, do processo da salvação.
né? O pecador, ele recebe uma nova identidade em Cristo Jesus, ao permitir que a palavra de Deus o molde através do Espírito Santo. Ele sofre então o processo do novo nascimento, da regeneração, que vai preparar ele para a vida eterna com Deus. Sendo assim, vamos fechar aqui o raciocínio dessa lição. No final desta aula, os seus alunos, os seus ouvintes, precisarão ter aprendido que a salvação é uma bondade de Deus através de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que na salvação existe o processo da regeneração, que é para transformar o pecador numa nova criatura, e eles precisam ter aprendido também que isso acontece pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma ótima lição e uma ótima aula, uma ótima ministração. A ideia aqui da pré-aula é ser bem rápido mesmo, bem resumido, só para lhe dar um norte, um direcionamento e lhe ajudar nesse trabalho tão maravilhoso que é ministrar as lições da Escola Bíblica Dominical. Se Deus permitir, próxima semana estaremos aqui de novo para mais uma pré-aula.